Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre domínio próprio, sobre autocontrole. Vamos tomar como base ainda o que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dentre os frutos do Espírito está o domínio próprio. Domínio próprio é autocontrole, é saber lidar, controlar os impulsos. Sabemos isso? Não, não sabemos. Naturalmente sabemos fazer isso? Não. Naturalmente nós não sabemos. Tanto não sabemos que os adultos, os pais, costumam fazer isso com os filhos. Tentar botar limite, mostrar o que não pode. E ensinar a criança a dominar seus impulsos. Esse é o objetivo da educação. Restringir, mostrar limites. Verdade que nem sempre funciona. Nós temos aí muitos adultos sem limite, sem noção de limite. Tanto que é muito mais fácil a gente dar exemplos de falta de domínio próprio, de autocontrole, do que de autocontrole. Veja, eu vou dar alguns exemplos de falta de domínio próprio. Numa época que eu trabalhei em um determinado local, tinham muitas mulheres. E uma delas começou a relatar uma experiência que ela teve com o atual marido dela, em que houve um caso de infidelidade. Na época eles eram namorados e aí ela soube que ele estava com uma determinada pessoa no apartamento dele. Aí ela foi até lá, viu, né, constatou que de fato ela estava sendo traída. O que ela fez? Quebrou todo o apartamento dele. Ela falou com bastante orgulho que arrancou a televisão da parede, jogou no chão. E aí ela saiu quebrando tudo. Ela virou a mesa, os móveis, enfim. O que ela conseguiu quebrar no lugar, ela quebrou. Enfim. Estão juntos até hoje, casaram. Eu acho que se ela tem algum problema, ele deveria ter bem mais problema do que ela, porque enfim estão casados. Não sei se ela obrigou ele a mobiliar o apartamento novamente, mas enfim, veja só. Ela se irritou e se viu no direito de destruir coisas alheias. Isso é falta de domínio próprio. E é interessante que as pessoas que não têm domínio próprio, elas tendem a justificar seus atos. Não, eu fiz aquilo porque eu fui traída. Não, eu fiz isso por conta disso. Então, justificar a falta de domínio próprio é algo que faz com que você realmente não mude e continue sendo assim. Não existe motivo algum que leve uma pessoa a destruir coisas alheias. Não tem justificativa. A pessoa está fazendo uma coisa errada. Ruim para ela. Isso não dá você o direito de se exceder nos seus limites e nos limites da outra pessoa, ainda que tenham uma relação. Veja que tem muitas pessoas que confundem ser autêntico com ser sem educação, sem limite. Né? Às vezes você está num lugar assim, está todo mundo quieto e de repente uma pessoa grita e ela faz algo que está totalmente fora, né, daquele padrão ali. Então ela é tida como uma pessoa autêntica. Ainda que ela incomode os outros, não, é porque é o jeito dela. Eu escuto muito isso. E veja, eu tenho uma determinada igreja que eu vou sempre, gosto de ir lá. A minha igreja é grande, tem uma estrutura boa, enfim. Mas é interessante lá, agora parece que organizaram, mas é que não tinha um espaço para crianças. Isso é terrível, porque o que é que acontecia? Os pais levavam os filhos que gritavam o culto inteiro, ninguém conseguia entender nada, ninguém conseguia se concentrar. Eu, particularmente, não conseguia me concentrar direito no que estava sendo dito. E assim, mas é porque criança é assim. Tá, eu não preciso lidar com isso. Ali não é local de criança. Não, tem que levar a criança para assistir o culto. Gente, uma criança de 1 ano, 2 anos, ela não está entendendo nada do que está sendo dito ali. Isso é muita irresponsabilidade dos pais. É porque eu não tenho quem deixar. Desculpa, isso não é um problema meu. O filho é responsabilidade sua. É porque é muito interessante como as pessoas elas não querem mais fazer escolhas, elas querem tudo. Elas querem ter um filho, elas querem, de repente, não arcar com todas as responsabilidades e jogar para a sociedade. Entenda, uma criança, num local como aquele, a única coisa que ela vai conseguir fazer é atrapalhar as demais pessoas que estão tentando escutar a palestra, o culto. Aí você pega a criança e coloca em outro lugar.
Esse é o correto. Aí sim, pode ter outras formas de evangelizar a criança, com uma pessoa que ela é específica para aquilo, ela tá ali numa salinha, todo mundo gritando mesmo, todo mundo na mesma faixa etária, ok. O ambiente de culto no qual as pessoas adultas estão ali para escutar, se você tem crianças gritando o culto inteiro, é impossível. E às vezes a mãe levanta e fica com a criança andando, sai. Qual o sentido? A pessoa não está indo ali para assistir o culto. Veja só como é uma coisa desorganizada. Mas enfim, é aquela de achar, porque criança é assim mesmo, porque é desse jeito mesmo. Não. Nós temos responsabilidade sobre as coisas e sobre as pessoas. Quando você tem um filho, você tem responsabilidade sobre ele. Dê limite, tenha limite, ou então fique em casa com ele gritando. Ou coloque num local específico para criança daquela idade, enfim. As pessoas não precisam pagar o preço das suas escolhas. Então as pessoas elas não têm muito limite, grande parte, de entender quais são os limites das outras pessoas. Não é ser autêntico você desrespeitar, infringir o limite do outro. Os pais tentam nos colocar limites. É possível em tudo? Não. Mas na frente a sociedade impõe esses limites. Nós temos um ordenamento jurídico que impõe limites. Não, você não pode se irritar e quebrar coisas. Você não pode se irritar e atentar contra a vida de pessoas. Você não pode sentir vontade de falar. Uma vez eu vi um vídeo de um rapaz falando que nós devemos fazer aquilo que temos vontade. Se temos vontade de falar em determinado momento, nós falamos. E se o momento for de silêncio? Você vai infringir a regra daquele lugar porque você está afim de falar. E isso é um comportamento infantil. Criança faz isso. E faz, não tem culpa. A criança ainda está ali sendo educada, socializada, enfim. Ainda está no momento dos pais imporem limites, a criança ela ainda está aprendendo sobre isso. Mas um adulto... Eu já vi situações assim absurdas, se eu for começar a listar aqui, a gente vai passar horas, né? De pessoas que não conhecem o limite. Elas não têm controle, não têm educação, não têm domínio próprio. Não podemos submeter nem prejudicar pessoas pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos. Tá na hora de uma prova, todo mundo tá concentrado, eu quero gritar, eu quero falar, eu sou assim, eu sou engraçado, eu sou autêntico. Não. Você é uma pessoa nociva para aquele grupo que você está fazendo parte. Você está atrapalhando as pessoas. Você não é engraçado. Essa questão do limite, do domínio, é um troço difícil, né? E para a gente fazer sozinho, os pais tentam, né? A gente mesmo tenta também conosco, mas é difícil. Mas nós temos um educador, que é o Espírito Santo de Deus. É um dos papéis do Espírito Santo de Deus nos orientar, nos educar. E aí nós vamos ter um domínio próprio efetivo. Você vai olhar, você vai pensar, porque o Espírito Santo ele trabalha com a nossa racionalidade. Você vai pensar, pronto, no caso da moça que encontrou o namorado com outra, ela ia olhar, ele perdeu uma boa oportunidade de ser feliz com uma pessoa muito boa, e tá aí fazendo essa coisa feia. Eu vou para casa, vou viver minha vida, vou seguir em frente. Paciência, as relações são voluntárias, as pessoas ficam com as outras até o momento que querem, e você também, né? Ou você aceita uma determinada situação, ela poderia olhar aquilo e dizer, não, vou perdoar, vou aceitar, ou então você nega, você sai, vai viver sua vida. Agora, quebrar objetos, destruir coisas alheias, isso não é uma coisa de uma pessoa sensata fazer. Quem tem domínio próprio não faz isso. Eu tenho domínio próprio? Você tem? Não, ninguém tem domínio próprio. O Espírito Santo de Deus tem domínio próprio. E nós podemos pedir, nós podemos buscar e nós podemos nos apropriar desse domínio próprio. Agora, é uma busca constante. Vivemos na carne. Esses impulsos, essas emoções fazem parte da nossa natureza. Então, é uma busca constante. Mas eu sou estourado mesmo, é o meu jeito, então é o jeito dela, ela é assim mesmo. Não, gente. Não é o jeito. Não é uma característica da pessoa. É uma falta de limite, de educação, de controle, de domínio. Isso é nocivo para a sociedade, é nocivo para as relações. Não é algo que a gente passa a mão na cabeça e fala que tá tudo bem, não. Lugar de gritar, a gente grita. Lugar de fazer silêncio, a gente faz. Nas coisas alheias, a gente não mexe, a menos que tenha uma autorização para isso. E é assim. Isso é educação. Isso são noções básicas de educação. E o Espírito Santo é o melhor educador.
Porque a educação do pai e da mãe sempre vai ser falha, porque são pessoas falhas que educam. Então nunca vai ser 100%. Não tem essa educação 100%. Né? Os pais tentam, mas nunca é 100%. O Espírito Santo é 100%. Então, deixar o nosso jeito para lá. Se o seu jeito atrapalha a vida das pessoas e incomoda, se o seu jeito é nocivo para os ambientes e as relações que você faz parte, e nós precisamos dessas relações vivendo em sociedade, então deixe o seu jeito para lá e busque apropriar-se dos frutos do Espírito Santo de Deus. Traga para o seu jeito o amor, a paciência, a amabilidade, a alegria, que é fruto do Espírito também. Veja só, aí você vai ser uma pessoa mais alegre, talvez não tenha tanta necessidade de chamar a atenção, de se afirmar. Então é isso, vamos ficar com essa reflexão para essa semana sobre o domínio próprio. Vamos buscar, vamos nos autoanalisar, vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo, se está prejudicando as pessoas, se nós atrapalhamos as pessoas, se as nossas escolhas atrapalham as pessoas. E vamos começar a nos educar e a pedir ao Espírito Santo de Deus que nos oriente, para que a gente possa viver mais em paz e mais feliz, levando coisas boas, trazendo coisas boas nos ambientes nos quais nós frequentamos, e não sendo pessoas inconvenientes e mal educadas e sem limites. Então fiquem todos na graça e paz do Senhor e tenham uma boa semana.